Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Consciência na Prática. Este é um espaço onde a consciência deixa de ser apenas um conceito e se transforma em escolhas, resultado e transformação na vida real. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que é possível silenciar o excesso de pensamentos, aliviar o estresse, criar mais leveza e abrir espaço para novas possibilidades com uma simples sessão de barras? Se essa, se essa ideia desperta sua curiosidade, prepare-se, porque no episódio de hoje ele pode transformar a forma como você enxerga a sua mente, o seu corpo e a consciência. E para a gente explorar esse tema, eu trouxe uma convidada que para mim é muito especial. Eu tenho um carinho imenso por ela. Ela vive essa consciência na prática e tem muito para compartilhar com todos vocês. Olha só, ela é formada em Direito, pós-graduada em Direito Processual do Trabalho e escolheu expandir a sua atuação, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida com muito mais consciência, leveza e possibilidades. Ela é praticante, facilitadora certificada de barra de Access, praticante facilitadora de processos corporais de Access Consciousness e também possui a certificação CFMW, que é uma certificação de milagres, e praticante do Conversando com as Entidades. Seja muito bem-vinda ao podcast Consciência na Prática, Priscila Guerra. Tudo bem, Pri? Nossa, tudo ótimo. Gratidão por esse convite. Como posso ser mais feliz e grata? Muito obrigada. Eu que fico muito feliz por você ter aceitado. Então, vamos começar? Bora começar. Eu queria que você compartilhasse com nós quem era a Priscila antes de conhecer Access Consciousness. Poxa, a Priscila já era uma buscadora, tá? Desde muito pequena mesmo. Adolescência, eu sempre fui curiosa. Eu sempre achei que tinha que existir alguma coisa além do que todo mundo falava que era possível, tá? Então, a minha busca pessoal, ela começa mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos. E naquela fase de você vai crismar, e aí você crisma, mas aí você quer saber, tá bom, que Deus é esse? O que mais existe, né? E aí minha busca não parou, sabe? Então eu estudei o Reiki, fiz a formação, fiz mestrado, mas quando eu conheço as ferramentas do Access, é quando realmente olha, meu corpo vibra diferente. É quando realmente a minha vida começa a mudar. Na prática, no dia a dia, sabe? No meu trabalho como profissional dentro da justiça do trabalho, no meu relacionamento com o meu marido, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus colegas. Porque, para mim, realmente é um antes e depois, sabe assim? É nítido antes e depois. Dá para perceber que seus olhos estão até brilhando, assim, né, quando você fala disso. E quais foram, então, as mudanças, ou uma mudança que você consegue nos pontuar a partir da entrada, né, do Access na sua vida? O que mudou? Postura na vida. Saber o que eu gostaria de viver. O que eu gostaria de experimentar. Sabe assim? O que para mim impactou muito foi que parece que até aquele momento eu sabia que existia outra coisa possível, mas eu não sabia que era possível ter um dia leve, por exemplo. Fazendo uma pergunta e uma pergunta trazer leveza para o meu dia. Porque, veja, eu trabalho na Justiça do Trabalho, né? Então, é um trabalho intenso, digamos assim, né? Porque você lida com questões de outras pessoas.
E aí você ter presença para lidar com aquilo, sem trazer aquilo para o seu mundo. Não ficar remoendo aquilo o tempo todo, sabe? Assim. Então, as barras, especificamente, elas trouxeram um silêncio para minha mente, para que eu tivesse mais presença na minha vida e no meu trabalho. Entendi. Ficou claro, né? Assim, acho. Ficou ótimo. E você já começou a falar de barras, né? Então, acredito que muitas pessoas estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, já ouviram falar sobre barra de Axis, mas não fazem ideia do que realmente acontece durante uma sessão. E então, como que você explicaria isso para alguém que nunca ouviu falar? Primeiro, o que é barras de Axis e como funciona o processo, né, numa sessão? Então, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, nas barras. A primeira vez que eu recebi barras, para mim foi muito incrível, porque eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, eu não pesquisei antes, né? Na época que eu fiz, em 2019, ainda era novo, né? Porque as barras chegam aqui no Brasil em 2017, a ferramenta em si. Então, 2019 ainda era algo novo. E eu me lembro que quando eu deitei na maca e eu recebi barras, o meu corpo relaxou de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Então, eu ouvia o que estava acontecendo em volta, mas era um silêncio ao mesmo tempo. O barulho era externo, não era mais a minha cabeça falando comigo. Uhum. E foi a primeira vez que eu experimentei isso, mesmo já tendo recebido outras técnicas, entende? Tanto que eu fiz uma sessão e eu falei, pera, eu preciso aprender isso. Então, o processo de uma sessão de base, eu acho que ele é muito individual e muito pessoal. Talvez o que eu tenha percebido no meu mundo não vai ser o que você vai perceber, ou que outra pessoa, quando for receber a primeira vez, vai experienciar, né? Mas a ferramenta em si, né, que são os 32 pontos, né, que a gente toca especificamente na cabeça das pessoas, eles têm é complicado porque é difícil colocar em palavras algo que no meu mundo é tão além das palavras, sabe? Para mim, porque para mim escolher receber uma sessão de barras foi além de entender o que ela era, né? Então, talvez por isso para mim seja mais difícil colocar em definições, né? Mas se eu pudesse definir, o que a sessão de barras vai fazer? Imagina que a gente tem um computador e o computador está começando a ficar mais lento, porque ele está cheio de informações que ele não precisa mais carregar. E está ali. A lixeira está cheia de arquivos que são desnecessários e você até agora não esvaziou a lixeira. Então, quando vamos imaginar que isso é sua mente, né? Está ali sobrecarregada, rodando em looping, o que você fez, as coisas que você deixou de fazer, o que você acha que deveria ter feito, o que você acha que deveria ter dito e não disse, a sua mente está assim. Quando você recebe uma sessão, é como se você fosse lá naquele computador seu e falasse, pera, eu vou excluir tudo isso. Deletar. E eu acho até que talvez seja mais profundo do que o deletar, porque o deletar ainda tem uma recuperação, né? No computador. Algumas coisas, quando a gente escolhe liberar durante a sessão, ainda que elas estejam muito no inconsciente, porque o que eu acho mais incrível das barras também é isso, Alex. Né? Às vezes você nem sabe que tem aquilo ali, que já está tão antigo, guardadinho, que você nem lembra que existe. E daí, na sessão, até isso que está oculto da sua consciência, você pode liberar. Uma das coisas que eu acho importante a gente estar falando também aqui, Alex, é que não sou eu, como praticante da técnica, que vai fazer a mágica acontecer na pessoa se a pessoa não escolher liberar aquilo, né? Sim.
Se ela colocar um cadeado naquele arquivo, se ela proteger aquele arquivo de uma forma, não, aqui ninguém mexe, né? Ninguém vai mexer, tá? Então, a gente nunca sobrepassa o desejo, a vontade, a escolha de quem a gente está atendendo, né? Com certeza. A vontade da pessoa, do nosso cliente é sempre soberana, né? Então, isso é muito importante, eu acho, também, para que não crie um ponto de vista de que a minha sessão vai fazer alguma coisa por você que você efetivamente não esteja escolhendo, Sim, né? exatamente. Eu já fiz muitas sessões com você, né? E cada sessão era um despertar. Você Era lindo, né? acompanhou, né? Mas em alguns momentos eu estava aberto e em alguns momentos eu estava travado, né? Fazia parte daquele processo que eu Do estava passando. processo. Exato. E olha você hoje. Exato. Gratidão. Então, imagina se eu, como facilitadora de consciência, empurro para você aquilo que eu acho que você tem que fazer. Uhum. Talvez funcione um tempo, mas vai chegar uma hora que aquilo não é verdadeiro para você, naquele momento, e você vai Exato. abandonar. Agora, quando você vai acessando aquilo que é verdadeiro para você, o processo fica grandioso, Alex. Eu tô assim, eu tô realmente encantada com o seu processo, sabe? Assim, o seu rosto mudou. É como se você tivesse contraído e agora você está imenso, sabe? Assim, o que eu percebo, né? Uhum. A sua grandeza vindo à tona, entende? Isso é Legal. maravilhoso. Sim, E eu percebo, isso é um processo. exato. Isso é um É um processo. processo. Então, eu quero aproveitar e deixar registrado, porque eu sempre falei isso para você, né, no WhatsApp, mas deixar registrado aqui, ó, no YouTube, o quanto que eu sou grato por você, pela contribuição e que você está sendo e foi para despertar isso em mim. Cada sessão, pessoal, que eu saía lá da Pri, eu recomendo que vocês façam, porque ela tem um olhar diferenciado. Isso é Ah, fato, né? Você tem, e você sabe disso que muitos já passaram, né, através das suas sessões, e você tem esse dom de despertar. Então, é como se você saísse ali da sessão dela com um caminho aberto para você fazer as escolhas. é isso. Você faz as suas escolhas, mas ela nos ajuda a abrir esse caminho. Faz sentido? É isso. E esse é um desejo profundo do meu ser, sabe? Eu levo essa coisa até me emociona, do empoderar você, saber que você sabe? Que é o slogan do Access, né? Empoderando as pessoas a saberem que sabem. Eu levo isso para a vida, sabe? Assim, e é isso que eu escolho compartilhar com as pessoas. Para esse despertar e pode ver. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: você pode mandar mensagem para a Priscila e ela vai falar assim: tá bom, você já perguntou isso? Ela sempre vem com uma pergunta. E daí eu falo, lembra, às vezes a gente conversava, né, por WhatsApp, assim, e eu falava, você já perguntou isso? Porque é isso que eu acho que constrói, sabe? Eu tive o presente de ter pessoas no meu caminho dentro do Access que também me trouxeram para isso. O que é verdadeiro para você? Né? E daí pode Legal. não ser para mais ninguém. Então, não é? Gratidão vezes Deus milhões, como a gente fala, né? Gratidão, gratidão. Eu acredito que o pessoal deve estar já tudo assim, né? Querendo marcar uma sessão com você, pessoal. Ai, Marquem. demais é possível. Mas é Podemos possível. marcar. E aí, Pri, explica para nós, então, o que são esses 32 pontos na cabeça? Precisa explicar cada um, mas quando falar, eu vou na Priscila correr as barras. O que exatamente vai acontecer ali? Então, eu vou fazer umas perguntas. Por exemplo, vai acontecer uma hipnose? É uma meditação? É uma terapia?
Vai esquentar minha cabeça? O que acontece ali? É muito legal isso, né? Assim, bom, uma das coisas, primeiro, não é uma hipnose, né? Se vai esquentar, esfriar, dar choquinho, aí é muito pessoal, né? Então, assim, uma das coisas incríveis que aconteceu comigo na minha primeira sessão é que eu sentia como se a gente tivesse aquela bolinha que faz tec, 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 correndo na minha cabeça. E eu falei para a pessoa, nossa, isso é comum? Ela falou, não sei, na minha não foi, eu não senti isso. Uhum. Porque ela tinha sentido, em alguns pontos, só um choquinho. Uhum. E aí, conversando com outra pessoa virou para mim e falou, nossa, mas eu nunca senti nada. Eu não sinto nada. Só sinto esquentar, às vezes, e outras absolutamente nada, né? Então, em relação ao toque em si, vai ser muito, muito, muito pessoal, né? Tanto que a gente fala sempre que até a pressão na cabeça, quem determina como é que vai ser esse toque, é sempre quem está recebendo a sessão, né? Então, esses 32 pontos, a gente vai lidar com diversas áreas. Então, tem o ponto do dinheiro, tem o ponto da consciência, tem o ponto do controle, né? E aí, talvez por que tenha vindo tudo isso, né? Exatamente esses três, agora, para mencionar, né? E está gritando aqui também o bondade, gratidão, paz e calma, que também são pontos que a gente tem, né? Mas quando a gente fala em controle, né, dentro da ferramenta em si, a gente vai trabalhar essa necessidade de controlar as coisas, para que as coisas saiam de determinada maneira. Então, eu tenho um roteiro certo que eu tenho que seguir, muito linear, para que a coisa dê certo para mim. As barras, elas vão trazer para você uma possibilidade além dessa realidade. Então, talvez aquilo que você achava que tinha que ser do A para o B, para o C, para chegar no D, vai ser o A, o F e depois volta para o D, digamos assim. Exato. Porque você está se permitindo o processo. Uhum. Quando a gente fala do ponto da consciência, se a gente escolhe a partir da consciência, nada nunca vai ser errado. Ainda que não venha com o resultado que você definiu que era o certo. Tá? Então, muitas vezes eu converso com pessoas que acham que é desconfortável estar consciente. E que tem que ter alguma ação, porque, se eu sei, agora eu tenho que agir. Não necessariamente. A consciência, ela vem para te dar clareza. Se você escolhe ter uma ação ou não, tá tudo bem. Sim. A única coisa é que a gente só pode mudar aquilo que a gente sabe, né? E quando a gente fala do ponto do dinheiro, né, que vai trabalhar, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar todas as crenças e pontos de vistas e julgamentos que a gente tem sobre o dinheiro, sobre o que é o dinheiro, sobre o que é o receber dinheiro, sobre a força que a gente, o esforço para ter dinheiro. Eu tenho escutado, tem muita gente que fala assim, como é que é? Quem ganha dinheiro é criança, adulto. Faz dinheiro. Acho que é uma coisa assim, não é? Isso, mais ou menos isso. É. E também, esse é aquele outro ponto de vista, quem faz o que quer é criança e adulto faz o que tem que fazer. Mentira, gente, criança não faz o que quer, porque pai e mãe nunca deixam, tá? Exato. Vamos dar né, uma clareza em cima disso, mas o que eu percebo mais intenso é esse lugar onde a gente aprendeu que o dinheiro requer esforço Uhum. e requer um movimento linear. E outra coisa, que dinheiro é só dinheiro, moeda. Moeda, E aí eu deixo de receber o dinheiro de outras formas. Quando ele aparece para mim na forma de presente, eu nem vejo que aquilo é dinheiro.
Então, quando a gente faz uma sessão de barras, a gente vai liberando esses pontos de vistas. Sim. E vai permitindo que novas possibilidades apareçam, né? Quando a gente fala sobre paz e calma, quem não gostaria de viver a paz genuína, a calma genuína? E aí, Alex, quando você fala, isso é uma meditação, eu não lembro qual é o nome do cientista, mas depois, de repente, a gente pode até colocar na descrição, se você escolher, que eu tenho ele em algum lugar, tá? Mas Tá. ele faz uma pesquisa sobre como é que fica a mente depois de uma sessão de barras. Ele fez uma ressonância. Uhum. E aí ele fala que uma sessão de barras equivale, sei lá, 4 horas de meditação. É Incrível. muito. Então, embora não seja uma meditação, a sensação que você pode ter, não quer dizer que você terá, mas a Sim. sensação que você pode ter é essa de um relaxamento muito grande. Então, o que eu experienciei já na prática, atendendo as pessoas, é que quando você toca o paz e calma, aquela pessoa que estava tagarela a sessão inteira, ela Fica tranquilo. some o que ela estava falando. Tipo, parece que deu um apagão, sabe? Pagando. É. Então, assim, às vezes, até se a pessoa está muito agitada, uma das formas da gente conduzir a sessão é primeiro ativando essas barras, para que ela relaxe. Entre em É, paz. isso. Meio aqui muito assim, para quem nunca fez e para quem já faz, né? Ir para uma sessão uma dica, vê se você concorda comigo. Ir sem julgamento, né? Estar aberta a receber o que tiver que receber. Exatamente. Exatamente. Deixar na porta da rua os julgamentos, as projeções, as expectativas. Deixa até na porta. Entrou ali, se permita receber, sabe? Porque se você, né, que está vendo aí, que já recebeu, ou que nunca, mesmo você que recebeu e teve um desconforto, sabe? Não, para mim não resolveu. Eu já ouvi muito isso. Para mim, eu acho que não resolveu. Não sei o quê. Aí a pessoa recebe uma sessão, e é muito legal quando a gente acompanha a pessoa, é gritante a mudança, Isso é verdade. mesmo que a pessoa não perceba, Uhum. né? Ela ainda não está consciente do resultado, né? Exato. E às vezes a pessoa nem associa com a sessão de barras. Sim. É que como está dentro daquilo que ela trouxe para você em algum momento, você sabe que aquela postura dela tem a ver com a sessão. Exato. Não com a escolha que ela fez de ter aquilo na vida dela, né? Então, uma vez eu atendi uma pessoa que ela queria começar a fazer mais vídeo, e ela não trabalha com terapia, né? A carreira dela é outra coisa, mas ela achava que dentro do que ela produz, ela tinha que divulgar, e ela não divulgava. E ela já tinha recebido, não gostava, e eu falei, mas olha, eu não tenho ponto de vista de que eu tenho que mudar a sua vida. Eu só sei que as barras funcionam, eu não preciso provar para vocês para você que ela funciona, eu falei. Então, eu também não tenho o ponto de vista de que eu tenho que convencer você de que ela funciona, né? E a nossa conversa aqui é muito sobre isso, né, Alex? É a minha experiência pessoal sobre isso, Exato. sobre a sua experiência pessoal e um convite para que as pessoas acessem mais consciência. Exato. E aí, Esse é o nosso objetivo. Isso. E aí, quando você sai do espaço de ter que convencer alguém de que isso funciona, a gente consegue se tornar realmente o convite para que a pessoa escolha a mudança, né? Sim. E aí, dias depois, ela fez um curso de oratória, fez um curso de não sei o quê, Eu achei isso tão grandioso. Quando eu encontrei ela um tempo depois, eu falei, nossa, que legal, nananana. Ela falou, você viu e tal, e a gente estava conversando com uma outra pessoa, e aí a pessoa falou assim, mas você acha que barras funciona? E eu falei, olha,
Eu não sei, eu sei que a pessoa que morria de medo de fazer as coisas está fazendo. E eu percebo que ela nem imagina que foi a sessão de barras que contribuiu para que ela agisse. Então, isso eu acho muito incrível, sabe? Essa possibilidade que uma única sessão de barras traz para a vida das pessoas, né? Exato. Você pode fazer um acompanhamento, claro que pode, mas quando você está disposto a receber sem julgamento, É, uma é muita sessão, transformação, é muita contribuição, né? uma única sessão já Já muda. consegue, é o que eu falei, para as pessoas entenderem, né? Se a gente, é difícil a gente mensurar em palavras, né, Pri? E outra coisa, por não ser algo palpável, a pessoa fala, mas não estou levando nada. Você não pensa o quanto que você está levando, né? Porque a gente vai tocar os 32 pontos na cabeça, Isso, mas é o que eu falei, é essa expansão de caminhos, exato. abertura de caminhos, que aí não é que você saiu da sessão já vai ter caminho, mas você vai estar mais leve para tomar as suas decisões, Tá. fazer as suas escolhas e fazer a sua criação. Concorda? Exatamente. Exatamente. Porque o primeiro passo para a criação é a escolha. Sim. Então, às vezes a gente pensa que eu preciso de um caminho muito grandioso para então começar. Não, a gente precisa começar escolhendo. Exato. Escolhendo, né? Escolher. Então, o que eu escolho? O que eu gostaria? Né? E aí a gente tem aquela pergunta, né? Como eu gostaria que minha vida fosse? Eu acho que essa pergunta que o Gary traz, né? Que ele próprio usou na vida dele, como eu gostaria que a minha vida fosse, sabe? Eu acho que essa pergunta ela abre um espaço incrível, Sim. porque a gente pensa no que eu não quero, né? Ah, eu não queria isso, não queria aquilo, não queria aquilo, não queria aquilo. Aí, de novo, isso. Só que você está o tempo todo focando no que você não quer. E aí você está criando a sua vida a partir da sua escolha de focar no que você não quer. Exato. Ô, Pri, e Nossa, aproveitando isso que você está falando, que faz muito sentido a pergunta que eu quero fazer, como que você enxerga, né, baseado em todos os atendimentos que você faz semanalmente, qual é o maior bloqueio que impede as pessoas hoje de viverem uma vida mais leve? o julgamento de como tem que ser. Eu Ah, percebo que o julgamento, as definições de como tem que ser. Então, se eu não tenho um bom relacionamento, eu tenho um problema. Se eu não tenho uma estabilidade financeira, eu tenho um problema. Se eu, não sei, se eu não tenho um corpo perfeito, eu tenho um problema. Então, o que eu percebo é que é sempre uma definição e um julgamento que vem sempre a partir de uma crença, sabe, Alex? Então, quem uhum. define o que é um relacionamento perfeito? Sim, Quem sim. define o que é uma realidade financeira perfeita? Uhum. Com base em quem? Então, Sim. o que eu percebo, até hoje, o que eu mais atendi, as questões mais intensas que chegam para mim é relacionamento financeiro, corpo menos. Corpo, a questão é minha pessoal mesmo. Eu sou as outras pessoas. Corpo é o meu trabalho comigo. Mas relacionamento, dinheiro e a questão da transição de carreira chega muito para mim também. Sabe, o ponto Uhum. de vista de que eu não posso fazer mais do que uma coisa, que se eu tiver muitas habilidades, eu sou ruim, eu não sou boa em nenhuma delas. E isso, para mim, é uma coisa que me dói, quando as pessoas chegam para mim achando que elas são erradas, porque elas gostam de mais de uma coisa, sabe? Isso talvez para mim seja o mais impactante. Sim. Porque no meu processo, quando eu conheci o Axis e tudo mais, eu também tive um momento que eu achei que eu tinha que sair do meu trabalho e ficar só com as terapias, só com as técnicas, porque
Como é que eu ia ser uma boa profissional atuando em 2 áreas diferentes? Uhum. Quando eu percebi que eu era tudo isso é quem eu sou. Eu tenho múltiplos talentos e múltiplas habilidades. E aí eu percebi que eu podia usar as minhas ferramentas que eu tinha aprendido ali na classe de barras, no meu dia a dia no tribunal, para deixar o meu trabalho no tribunal mais leve. Então, por que eu tinha que escolher entre uma coisa e outra? Uhum. E aí, estava bem difícil, na época, estava muito difícil o meu trabalho dentro do tribunal, estava bem intenso, sabe? Eu estava num outro setor, assim, estava bem, bem difícil. E aí, a partir das perguntas e das ferramentas, foram abrindo novas portas, novas possibilidades. Quando eu saí da conclusão e da definição de que o caminho era só aquele, e falei, saí do controle, né? Então, porque assim, não é porque eu pratico barras que eu não recebo barras, eu recebo. Aqui em casa, todos são praticantes de barras, todos são. Então, tem essa facilidade, né? Isso facilita o acesso, né, ao receber. Mas estar recebendo barras e usando as ferramentas, que é uma classe de barras, né, Alex, é muito mais do que só os 32 pontos. Claro. Uma sessão de barras é muito mais do que só os 32 pontos, né? O que é aberto ali vai muito além do que só isso. Verdade. Né? Então, e ainda, ó, se for só os 32 pontos, já é mega transformador, né? Muito mais. Mas eu acho que é bem aquela pergunta, né? O que mais é possível? Eu acho que dentro das nossas práticas, o que mais é possível também é algo muito, muito grandioso, né? Eu nem sei se eu Sim. respondi sua pergunta, né? Não, respondeu. Não, e aqui você já está já está respondendo todas as perguntas que eu quero fazer, então tá excelente. Eu ia te perguntar, como pode melhorar? Pri, existe alguma ferramenta simples que qualquer pessoa que ainda não escolheu fazer barra, eles estão falando, estou interessado, mas ainda está ali naquela conclusão, naquele julgamento, não está se permitindo. Então, você tem alguma dica, uma ferramenta simples que qualquer pessoa possa começar a usar a partir de agora? Nossa, tem várias, mas assim, uma só, eu daria essa pergunta. Eu sei que tem várias, mas qual que você indica? Essa pergunta, o que mais é possível, eu acho que ela contribui com qualquer situação, Alex. Sim. Então, se você está numa situação interessante dentro do seu relacionamento e definiu que o seu relacionamento acabou, o que mais é possível? Uhum. Ou se você também encontrou uma pessoa e acha que ela é a última bolacha do pacote e, oh meu Deus, sem ela eu não vivo, o que mais é possível? Exato. Minha situação financeira está super difícil. Eu acho que, meu Deus do céu, não vou conseguir passar esse mês que está só no segundo dia. O que mais é possível? Tá? Meu trabalho está difícil, as pessoas, né? O meu chefe é ruim. O meu chefe, eu escuto muito isso ultimamente, assim. Nossa, o meu chefe, ele é uma pessoa maldosa. E eu sei que isso existe. Então, Sim. ok, o que mais é possível, sabe? Uhum. E a gente pode fazer um upgrade nessa pergunta, que é o que mais é possível que eu não considerei, o que eu não estou considerando. Uhum. Né? Porque o que é fazer uma pergunta, né, Alex? Porque as pessoas também podem ficar meio, mas o que é essa coisa de fazer pergunta? Eu vou escutar uma resposta? Não vai escutar uma resposta exata. Olha, o que mais é possível? É possível você abrir, não necessariamente vai vir assim. Uhum. Mas quando você respira, tipo, tá lá, dando cabeçada na parede, respira. Ok,
Aqueles dois falaram o que mais é possível. Tá bom, então vamos fazer. Vou testar, vai. Testa, O que mais é possível? O que mais é possível? E aí vai vir pessoas que vão conversar com você. Você vai começar a perceber que o seu relacionamento vai ficar mais leve. Leve no sentido de que aquilo que estava te incomodando, talvez nem é aquilo. Talvez era porque você estava com um ponto de vista diferente da pessoa, e daí estava criando um desconforto. Quando você pergunta o que mais é possível dentro da sua realidade financeira, de repente vai surgir uma proposta para você, que se você não for para a conclusão de que aquilo não vai trazer dinheiro para você de forma instantânea, uhum, aquilo pode contribuir para a sua realidade financeira. sim. Então, o que mais é possível, eu acho que é uma pergunta que qualquer pessoa pode usar, sem contraindicação, o dia inteiro, né? Use à vontade. Tipo, não vai fazer mal, entende? É uma Não vai pergunta que... fazer mal. Isso. Nenhuma ferramenta da consciência vai fazer mal. Nunca, assim, tipo, não precisa fazer menos. Não, e é até um desafio para o pessoal que está nos assistindo. Faça isso em um dia. No final do dia, você vem aqui e escreve nos comentários qual foi a mudança na sua vida. Porque, assim, é incrível. Depois que você começa a Exato, usar as ferramentas, as perguntas, vai expandindo, né, Pri? exato, exato. Eu acho que essa é a grande sacada de toda ferramenta de consciência. É Sim. você permitir que as coisas aconteçam para você, né? Uhum. Não concluir de que eu fiz a pergunta e ninguém me falou nada. Ah, eu fiz a pergunta e eu não tive resposta. Não é sobre ter resposta, é sobre acessar mais consciência, mais presença, né? A gente costuma dizer realmente que você sai do muro, porque toda definição e conclusão, ela é uma parede. Sim. Parece que dali você não sai. E quando você Uhum. pergunta o que mais é possível, o que mais é possível? O que mais é possível? É muito lindo, né? Ai, o Lindo que mais demais. é possível? Não, você está falando aqui, eu estou falando assim, ó, tudo que eu já consegui atualizar, só com as perguntas, só com as ferramentas. Dá para fazer um outro encontro, só para falar. Sim, exato, é isso que eu... olha, até foi... O que tá certo sobre isso, né? Foi até o que me veio, foi essa consciência da gente... Talvez uma outra conversa sobre como as perguntas, a prática das perguntas, funcionam dinamicamente na nossa vida. Sim. Dinamicamente. É um estado de presença muito grande. E eu acho que a presença na nossa vida, Alex, é o maior presente que a gente pode se dar, entende? Ninguém pode fazer isso, ninguém pode fazer. Não A pessoa mesmo. pode te dar um café, pode te dar um copo d'água, pode dar um sorvete, mas qual é, de tudo isso, aquilo que vai verdadeiramente contribuir com você, se é a água, o café, o sorvete, só você sabe. Sim. E você só sabe isso estando presente com quem você é. Porque hoje as pessoas, elas estão muito no automático e elas deixam de olhar para elas e estar presente com elas, né? Exatamente, exatamente. E quantas vezes a gente conversou assim, que a gente estava conversando, aí você me fazia alguma pergunta assim, o que você acha disso? Uhum. Né? E eu falava, para mim é assim, mas para você? Sim, exato. Para você, porque a gente aprendeu que tinha só uma resposta certa, né? A gente Uhum. foi treinado a dar uma resposta certa. Só que nós somos seres únicos vivendo nesse planeta. Uhum. Né? E assim, realmente eu fico nesse espaço que eu estou percebendo aqui, e eu escolho que todo mundo possa receber esse espaço de gratidão e de generosidade, de gentileza, e estar presente com você, com aquilo que é verdadeiro para você, é o que vai
ser a onda, sabe? Assim, a onda que convida outras pessoas, não aquela onda que empurra e destrói, não. É a onda que vem e convida outras pessoas a escolherem isso. Sim. Ai, isso é muito Que lindo, grandioso. lindo, muito grandioso. Nossa, que mágico que está sendo, hein? Pois é, pois é. Eu falo que assim, ó, quando a gente conversa, e é muito legal esse espaço que você escolheu trazer, Alex, né, do podcast, porque é o tipo de conversa que a gente tem nos bastidores, né, Sim, da nossa exato, vida. verdade. E compartilhar isso para as pessoas saberem que isso existe. Você não tem que escolher, mas isso existe. Existe. Se um dia você escolher, já sabe que tem. É bem-vindo. Exato. Isso é muito lindo, muito Não, lindo. e Gratidão. quanto mais a gente evolui na consciência, mais a gente tem a sensação de querer espalhar isso para o mundo, para todo mundo falar: "Isso Exatamente. é possível, é real, acontece". Você também, né, mas a gente tem que respeitar todo mundo, porque é uma escolha. Não, e quando a gente começa, então, a gente fica num trator, né? Você quer meio que todo mundo escolha, que todo mundo faça. Que Depois, quanto mais você vai acessando a sua consciência, você vai percebendo que isso não é ser um convite para a consciência. Sim, Você vai exato. percebendo que se a consciência inclui tudo e não julga nada, então tá tudo bem o momento de cada um. Tá Tá tudo tudo certo. bem a escolha de cada um. Mas ele tá batendo a cabeça na parede e não pergunta o que mais é possível. Ok, faz parte do processo dele. Isso é tão lindo, isso é um presente tão grande na vida das pessoas, sabe? Das pessoas que a gente ama, permitir que elas escolham o que elas estão escolhendo. Eu escuto muito isso, eu escuto muito de relacionamento, poxa, mas eu queria tanto que o meu marido fizesse. E eu falo, cara, o meu relacionamento cresceu exponencialmente quando eu parei de achar que ele tinha que escolher o que eu estava escolhendo, em termos de ferramentas do Access. Uhum, uhum. Quando eu percebi que esse era o meu caminho e não era o caminho dele, que o caminho dele vai passar por outras coisas, meu relacionamento mudou dinamicamente. E nós estamos juntos há 25 anos, entende? E receber dele do jeito que ele cria muito mais no meu mundo. E as ferramentas, eu não tenho a menor dúvida que as ferramentas do Access que contribuíram para esse meu amadurecimento, entende? Uhum. Então, quem me conhece, tem que me conhecer de novo. Quem me conhece há muito tempo atrás, se surpreende com a minha fala hoje. Sim. E eu sei, porque eu me surpreendo. Uhum. E essa é uma das mágicas, né? Então, o meu caminho dentro do Access me trouxe um nível tão grandioso de consciência. E o que mais? Entende? Não parou, porque o que mais é possível, né? A gente estava conversando dessas, né? Você me apresentou falando das minhas certificações dentro do Access, né? E aí, quando eu olho para elas, eu falo, e o que mais, sabe? O que mais tem para mim? Eu escolho. E você sabe que tem mais para você, porque Sabe? você escolheu. E vai vir. Sim. E, ai, eu fico com essa cara, gente. É assim, ó, não é forçado, tá? Não é? Parece que eu tô com um sorriso assim, né? Aham. Normalmente, quando eu falo das ferramentas, isso sempre acontece. Eu saio, inclusive, depois, até dói aqui, porque o sorriso, ele fica no meu rosto, sabe? Eu não consigo contrair o rosto. O rosto fica assim. E aí, o que mais é possível? Como pode ser mais Não, incrível? e é incrível que seus olhos brilham quando você fala, É, né. Então, é. que contribuição, Pri, que contribuição, que incrível tudo que você trouxe aqui para nós. Para a gente poder encerrar esse bate-papo, por mim, nós ficaríamos aqui, né,
Com total facilidade, alegria e glória. É verdade. Eu sei que você trouxe já muito despertar, muita consciência, algumas ferramentas, mas para a gente encerrar, se você pudesse deixar apenas uma pergunta para quem está assistindo este episódio, qual pergunta seria? Poxa vida, Alex. Poxa, agora eu vou ficar entre como eu gostaria que minha vida fosse e o que mais é possível, mas eu acho que, para quem está assistindo, partindo do que eu vejo muito, né, na prática de atendimento, na prática das classes em si, é essa pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida? Eu acho que em algum momento a gente perdeu isso, sabe? Eu acho que a pandemia, ela quebrou isso na gente, a gente ficou meio confuso, Sim. né? Eu percebo que ainda tem muita gente que está perdido ainda, sabe? Uhum. No que esperar da vida. Tem muita gente que se desanimou, assim. Eu recebi uma vez uma amiga que fez magistério comigo, que eu sou formada também em magistério, como pode ver. E eu fiz essa pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida, e ela falou, Priscila, desde que eu tive minha filha, eu não sei o que é isso para mim. Eu nem sei o que é minha vida. Então eu deixaria essa pergunta. Verdade. Como você gostaria que fosse a sua vida? Pessoal, é só fazer a pergunta, não precisa responder, né? Só pergunta. E olha, eu vou dizer mais. Se com essa pergunta começar a vir imagem, porque às vezes vem, né? Nossa, eu gostaria de morar em tal lugar, eu gostaria de ter o carro tal, de fazer a viagem, de fazer o curso. Quando vier essa imagem, percebe como o seu corpo vibra. O nosso Uhum. corpo é uma ferramenta incrível de consciência. E ele Sim. mostra pra gente. E aí, Alex, vou dar um upgrade, um plus nessa pergunta, tá? Pode, pode. Já que a gente não consegue contribuir no raso, a gente tem que transbordar, né? Exatamente. Então, quando você perceber no seu corpo como é que ele vibra diferente com essas imagens que vêm, quando no seu dia a dia, seu corpo trouxer isso para você, seu corpo vibrar desse jeito, aquele caminho tem a energia de como você gostaria que fosse a sua vida. E pode ser parar para tomar um café, pode ser conversar com uma pessoa, pode ser o sorriso de uma criança, sabe? Pode ser ver o beija-flor. Para uns segundos e recebe aquela informação, assim, do jeito que ela vier para você. Deixa o seu corpo vibrar nessa energia de como você gostaria que fosse a sua vida. Maravilha. Pessoal, esse foi um plus, hein? Volta, ouve novamente, anota, porque isso é muita contribuição, Pri, não é? Porque, olha, fazendo isso aqui nesse minuto final, né, trouxe para mim um nível de. Eu vou usar essa palavra, mas não levem para o pejorativo, não. É uma excitação, dessa excitação de que, uau, isso que eu escolho. E estar aqui, Alex, falando com você e disponibilizando isso para mais pessoas, eu sei que é uma escolha que eu tenho na minha vida, de compartilhar isso com outras pessoas. Então, gratidão por você Gratidão. ser esse caminho que me trouxe aqui para poder receber dessa energia de como eu gostaria que fosse a minha própria vida. Muito obrigada. Gratidão. Ah, eu fiquei emocionado também. Eu também. Que mais eu O que mais é possível? Pessoal, com essa energia, né, dessa finalização dessas perguntas, e eu tô aqui com o meu corpo, assim, todo arrepiado. Não E eu é isso. É isso. E eu espero que vocês tenham também recebido essa energia para vocês fazerem as mudanças na vida de vocês. Eu vou deixar o arroba da Pri aqui embaixo. Se vocês é aqui do interior de São Paulo e quiser marcar um atendimento com a Pri, eu recomendo que vocês façam um só, não, vários, né, Pri? Porque, olha,
É muita Nós transformação. podemos fazer online, alguns atendimentos eu consigo fazer online, né? E eu atendo em São Paulo também, Alex. Tem um lugar lá em São Paulo que eu vou para atender. Então, o que mais é possível que a gente está considerando? Exatamente. Pessoal, então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha, comenta, indica para alguém assistir, porque a consciência ela vai crescer quando ela é compartilhada, né? Então, eu Isso. agradeço a todo mundo e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Pri, gratidão. Um grande beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.